O que uma boa história precisa ter para ela ser memorável? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão que Hollywood tem... 1 milhão não, no caso lá, $1 bilhão que tem tentado se fazer há bastante tempo, porque alguns filmes marcam mais do que outros, porque alguns livros marcam mais do que outros. Basicamente, a gente pode falar da consequência e tentar encontrar a causa. A consequência é porque ela se comunica conosco no nível emocional. Memória, ela está associada com emoção. A gente se lembra dos eventos na nossa vida que tem uma carga emocional muito forte. A gente não se lembra de todos os detalhes da nossa infância. Mas alguns dias, alguns acontecimentos a gente se lembra. Por quê? Ou porque a gente ficou com muito medo, muita felicidade, ou muita raiva, algum sentimento forte conectou aquela memória. E alguns filmes marcaram a nossa história também por causa disso. Pro bem ou pro mal. Então a gente vai falar, por exemplo, de O Exorcista. É um filme que eu nunca mais quero ver na vida. Mas eu nunca mais vou esquecer. Porque aquilo me assustou de um jeito que fixou na minha memória. Eu nunca vou esquecer as cenas de O Exorcista. E vocês fizeram aí a brincadeira no começo do Jack e Rose. Por que a gente nunca esquece essa cena? Porque quando chega a cena do Jack e Rose, você tá tão emocionado de ver aquilo, eles conseguiram conduzir você durante a história toda, fazendo com que você se importasse com o Jack, se importasse com a Rose, desejasse que eles ficassem juntos. Que quando chega aquela cena ali, o seu corpo está cheio de hormônios que são liberados através dessas histórias que fazem com que você nunca mais esqueça. Então, a resposta que não é simples é: você tem que gerar emoções. O problema é como gerar emoções. E daí existem inúmeras técnicas para fazer isso. Só que não é fácil. A gente entende fazer isso de forma mais natural no dia a dia. Quando a gente vai contar uma história para alguém, de um acidente que aconteceu, de algo que aconteceu com um vizinho, até mesmo uma fofoca, a gente tenta colocar elementos de curiosidade, ganchos, de emoção para aquela pessoa ficar atenta. Mas quando a gente vai fazer isso de forma profissional... No papel é difícil, parece né? que engasga um pouco mais, a coisa não flui. Mas são muitas técnicas que usam e o objetivo é esse. É gerar emoção. Uma história que não gera nenhum tipo de emoção na pessoa, ela vai ser esquecida e cair no abandono. Nossa, e um clássico como Titanic, por exemplo, que você está falando, são muitos os elementos que geram essa emoção. Por exemplo, eu me lembro de a água subindo e ele preso lá. Aquilo gera uma angústia. Quem que se esquece daquilo? É dificílimo. Ou de os músicos tocando naquela cena que chega a ser assim, virou até meme, paradoxal, né? E os músicos tocando ali até o fim. São muitas cenas de que a gente não se esquece ali, né? E nesse momento você está experimentando o que é chamado de transporte narrativo. Porque você podia estar na sala do cinema, na sala da sua casa, mas naquele momento você está no navio. Naquele momento eles conseguiram fazer o que é o sonho de todo mundo que conta história, fazer o transporte. Você deixa de estar onde você está e você é levado para aquela realidade. E independe de quão absurda seja a realidade. Pode ser uma realidade possível, como no caso de Titanic, ou totalmente fantasiosa. Senhor dos Anéis. Quando você vê lá o Gandalf sendo puxado pelo Balrog para cair naquele abismo, você tá naquele lugar, você tá com o Frodo, você grita com o Frodo quando o Gandalf cai. Internamente, eu espero, né? Não externamente, para assustar o pessoal do seu lado. Mas você fica angustiado, porque aconteceu esse transporte narrativo. Mas para acontecer isso, você tem que trabalhar muito bem antes. Isso não acontece de cara. Você tem que saber fazer com que a pessoa... Tem uma frase muito importante de Hemingway. Hemingway ele dizia o seguinte, ele dizia que no jornalismo, o jornalista, se ele mentir uma vez, ele já é totalmente descredibilizado. Ele mentiu. Agora, não importa quantas verdades ele diga, todo mundo vai achar que ele está mentindo, porque ele já mentiu uma vez. Na ficção... Só falta avisar para os jornalistas atuais. Só falta avisar. Mas eles já estão cientes, né? Já estão bem cientes. Só ver as audiências. Mas na ficção, basta o contador de histórias falar uma verdade. Quando ele conta uma verdade, a pessoa vai passar a acreditar. Então, quando você começa a assistir Senhor dos Anéis, não existem hobbits, não existem dragões, não existem orques. Mas quando você vê a verdade de alguém que quer se sacrificar para salvar o próximo, de alguém que valoriza a amizade, quando você vê o relacionamento do Sam com o Frodo, quando você vê a verdade que existe na figura do Aragorn, de um homem que quer seguir o seu propósito, quer fazer algo maior do que si mesmo e que vai sacrificar os seus próprios desejos e ambições pessoais para fazer isso, quando você encontra essa verdade, cara, não importa se vai ter dragão, não importa quão assustador ou esquisito que vai ser a história,
você foi comprado, você foi fisgado por essa verdade. Porque são valores intrínsecos. Exato. E a gente quer isso. A história ela não pode ser completamente absurda o tempo todo, porque senão você não se conecta. Então, esse elemento humano de identificação, de conexão, é que vai fazer com que você... Ok, agora eu estou dentro dessa história, pode continuar me levando. Você falou do Gandalf caindo, eu me lembrei que as pessoas gritam junto ali, eu me lembrei da cena do Náufrago. Sim. E, cara, é um filme que foi construído é só o Tom Hanks e uma bola de vôlei. O filme inteiro, é isso, entendeu? Só isso. E Espetacular. você se importa com uma bola de vôlei, É. sabe? E você grita Wilson junto. Gente, a gente grita com o Scar soltando Mufasa. É um Exato, desenho. é um desenho, exatamente. Que é um desenho. exatamente. Porque não importa, a mídia, inclusive, não importa, pode ser um livro que você está lendo ali, você não está vendo, mas você está imaginando. Porque a partir do momento em que consegue mexer com a sua mente, que você está imaginando o cenário e que você está antecipando, porque o grande segredo de um filme, de uma história, é conseguir gerar expectativa. Você acha que está indo por esse caminho e você já vai criando, completando a história na sua cabeça. E quando ele consegue desviar essa história, aí você desmorona junto. Então, quando a história consegue te conduzir dessa forma, fazer com que você preveja, com que você imagine, com que você esteja imerso, cara, a força que essa história tem também de deixar mensagens na sua cabeça, mensagens que muitas vezes a gente não nota, não estou falando de mensagem subliminar, aquelas coisinhas bobas, estou falando de mensagens reais de ideais, de conceitos, de moldar a cosmovisão da pessoa. As histórias elas se tornam muito fortes. Eu falo que isso existe desde quando o ser humano passou a existir. O primeiro ser humano já contou histórias. E daí eu até costumo fazer essa analogia. Você vai imaginar um garoto que viveu lá no período das cavernas. E daí se reunia ao redor da fogueira para contar histórias. Vinha o tio dele, o pai, e ali ao redor da fogueira, eles não simplesmente falavam assim, hoje eu encontrei com um mamute. Não, eles vão contar a história de como foi se encontrar com o mamute. Eu saí pela manhã, estava meio escuro ainda, eu sabia que a gente precisava de carne há muito tempo, que a gente estava sem carne. E então, perto de uma rocha, eu vi uma sombra enorme passando. Daí ele vai contando aquilo, e aquela criança que está assistindo, ela nunca fez isso, ela nunca encarou um mamute, ou seja lá qual for o animal que ele está caçando, ela nunca encarou isso. Mas quando ela ouve seu tio, seu pai contando essa história, naquele momento ela está incorporando aquilo, ela está se tornando aquele caçador. E isso vai ter um impacto gigantesco. Tem um estudo que foi feito, eu não vou lembrar qual universidade, se foi a de Chicago, que fez um estudo chamado Como se tornar um vampiro sem ser mordido. E ele analisou com estudantes universitários, se não me engano, foram 40 estudantes universitários, não está falando de criança, de estudantes universitários dos Estados Unidos, colocaram eles para assistir uma cena de Harry Potter e para assistir uma cena de Crepúsculo. Por pior que seja Crepúsculo, que é horrível, depois eles responderam um questionário. E as pessoas que assistiram, o grupo que assistiu Crepúsculo, teve uma tendência muito maior de afirmar que os seus dentes caninos eram um pouco maiores do que o restante da humanidade. Eles tinham essa impressão de que seus dentes caninos eram maiores. Porque eu assisti um filme sobre vampiros, de alguma forma isso ficou na minha cabeça. Os que assistiram Harry Potter, no questionário tiveram a tendência de responder que acreditavam de alguma forma que seria possível mover objetos com o poder da mente. Caramba. Mais do que o outro grupo, do que o grupo de controle. Então mostra que quando você assiste algo, quando você experimenta uma história, parte dessa história é internalizada de forma tão forte em você que você passa a acreditar em coisas mesmo que sejam absurdas.